nos um. O amor de Cristo vence toda a diferença e faz-nos um. O amor de Cristo ajuntou-nos em um corpo e fez-nos um. Amém, amém, aleluia. O amor de Cristo, amadas irmãs, ele nos fez um. Somos um só corpo. Aleluia. Oh, Senhor Jesus, muito obrigada, porque nós somos um. E realmente nós temos experimentado essa unidade no nosso meio, né? As mulheres conectadas, não só da Igreja de Taguatinga, mas de várias regiões do Brasil, né? O Senhor nos fez um só corpo. Nós temos desfrutado, né, dessas reuniões toda terça-feira, hoje especialmente na quinta, justamente porque nós temos vivido essa unidade, para a honra e glória do Senhor. Para as demais irmãs que entraram agora há pouco, essa é uma reunião especial, encerramento do nosso livro, né, Progresso Espiritual. Nós teremos uma palavra com o irmão Jarbas, e então, como é uma reunião especial, nós estamos gravando essa reunião para posteriormente estarmos postando no YouTube. Então, devido a isso, os áudios hoje estão fechados por enquanto. Ao final, no momento do compartilhar, a irmã Mari, que está na moderação, vai abrir os áudios para nós. Tá bom? Então, dando continuidade, eu gostaria de fazer uma breve apresentação do nosso irmão, que falará conosco nessa noite, né? Que vai nos trazer uma palavra especial sobre esse livro tão rico que nós desfrutamos esses meses todos. O nome dele é Jarbas Veloso. Ele é irmão responsável pela igreja em Taguatinga. Ele reúne na igreja desde 1999. Ele já fez CEAP na Amazônia, em 2007, e ele sempre foi absoluto pela palavra e pelo nome do Senhor. Desde que o Senhor ganhou, desde que ele começou a reunir conosco, esse tem sido o caráter do irmão, né? Tem sido o seu testemunho de viver de forma absoluta para o Senhor. Ele é casado com a nossa irmã Érica, que eu acho que a grande maioria aqui já conhece, né? Eles são casados há 13 anos, têm 2 filhos, né? O Guilherme, de 11 anos, e a Lídia, de 9 anos. Ele apoia integralmente o Ministério das Irmãs Conectadas da Igreja de Taguatinga e região. E segue de perto a palavra profética, o profeta que o Senhor tem usado, né, nesses últimos anos, e o mover atual, né? Então, tudo que o Senhor tem nos mostrado, tudo que o Senhor tem nos revelado, o nosso amado irmão, ele tem buscado seguir de perto. E sem mais delongas, eu passo a palavra ao nosso amado irmão Jarbas. É contigo. Só um minuto, irmão, desculpa. Antes de eu falar, eu gostaria de pedir para que a irmã Maria Olinda orasse especificamente por você, para que o Senhor possa te usar, possa usar a tua boca, né, e trazer à memória tudo aquilo que ele já colocou no teu coração. Tá bom? Depois da oração da irmã Maria Olinda, é contigo. Amém. Maria, seu áudio está fechado. Pode abrir, Maria. Foi o pedido para você abrir seu áudio. Apareceu para você? Bem em frente à sua tela aparece para você ativar o seu som.
Conseguiu, Maria? Eu acho que ela está com um probleminha. Ela me mandou um áudio, mas como eu estou aqui na reunião, eu não consigo ouvir. Para que não haja atrasos, irmã Ana Cláudia, por gentileza, você poderia orar pelo nosso irmão Jarbas? Libera aí para ela, Mari, por favor. Uhum. Tá liberado. Amém. Ora com fé. Amém. Senhor. Amém. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Senhor, nós te louvamos, ó Pai, pela oportunidade que o Senhor nos dá nessa noite de estarmos todos aqui para ouvir o teu falar. Senhor Jesus, usa o teu servo como tu tens usado até esse dia de hoje, que através dele, Senhor, o Senhor possa manifestar, Senhor Jesus, a porção que o Senhor tem para nós nessa noite. Obrigado pela disposição dele, que ele seja somente um instrumento nas tuas mãos, seja o microfone pelo qual o Senhor vai falar. Eu possa aguardá-lo, abençoá-lo, debaixo da tua graça, e que ele possa estar livre, Senhor, para falar aquilo que o Espírito colocar, Senhor, na sua boca. Nós te agradecemos desde já pela disposição do teu servo e o abençoamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o Senhor. Amém. Rapaz, que apresentação, hein? Se eu não tivesse falado que é casado com a Érica, pai de Guilherme Lídio, eu ia perguntar quem que é esse irmão. Oh, Senhor Jesus. Então, né, para mim é um privilégio, né, participando aqui dessa reunião, né, encerramento do livro Progresso Espiritual. Vocês começaram a leitura em agosto, né? Esse mês, né? Então, foi assim, uma leitura sem pressa, né, ruminando, valorizando os pontos, né, desse livro, né? E eu tive a oportunidade de lê-lo, né? Depois desse convite, né? Primeiro veio o frio na barriga, né? Não, chama outro. E aí, né, eu tive a oportunidade de preparar, né, lê-lo, né, ler também um livro de cântico. E algo que me chamou bastante atenção foi o contexto, né, o contexto em que o livro foi publicado e também o contexto da leitura. Se nós olharmos aqui na contracapa, aqui na apresentação do livro, né, nós vamos ver que ele foi publicado em 2012. É um livro do irmão Dong, né? Está aqui o Progresso Espiritual, né? Dong Yulan. E esse livro foi publicado em 2012. E, assim, de mensagem do irmão Dong, só que a gente não sabe... Isso é o que eu encontrei na internet. A gente não tem aqui, né? O período, né? O ano em que essas mensagens foram proferidas, né? Então, assim... Ao lê-lo, né, nós vemos que é um livro super atual. Então, a gente vê claramente neste livro o falar do Espírito. E a gente também consegue perceber que hoje, ao desfrutar da palavra profética, ministrada pelo irmão Pedro Dong, nós vemos, então, a mesma linha, né, que é o fala do Espírito. Então, quando o Senhor, né, levou o irmão Dong, né, o irmão Dong partiu, e então... Nós tivemos, então, Pedro ali, né, mais à frente, no primeiro momento, e agora, né, sobre ele toda a responsabilidade, né, de suprir as igrejas com a palavra. Então, nós vemos que ele dá continuidade ao que o Senhor vem falando já desde há 40 anos, né, no ministério do irmão Dom Yulan. Então, a gente pode perceber algo maravilhoso, né, que não houve nenhuma mudança brusca, né, não uma derrapagem, não, né, mas o Senhor, né, de uma maneira serena e tranquila, ele continua suprindo as igrejas com o falar profético e sendo dado continuidade, né? Então, não é uma palavra, a gente vê claramente, não era a palavra do irmão Dong, não é a palavra do Pedro, mas é o falar do Senhor. Então, é com esse sentimento, nós vamos abrir o livro e abrir aqui para poder desfrutar, né? E, assim, eu vejo como uma grande responsabilidade, né? Chega... Ai, Jesus, dá o frio da barriga de novo aqui, né? Poder falar sobre esse livro, né? E, assim, e a gente vê também que
o livro de Cânticos, ele está associado a diversos outros livros da Bíblia. Por exemplo, né? Aqui no capítulo 1, no versículo 2, né? Diz aqui, né? Beija-me, o meu amado, com os beijos da tua boca, pois os seus afagos são melhores do que o vinho mais nobre. O aroma dos teus perfumes é suave, é como o óleo perfumado que se derrama generosamente. Por isso, as jovens se apaixonam por ti. Eu estou lendo aqui na versão King James, né? E a gente vê, né? O livro ele nos mostra, né? Vou adiantar aqui em um ponto, depois a gente volta, que aqui nós temos a apresentação do Deus triuno. Nós temos aqui o Pai, o Filho e o Espírito. E o livro nos ajuda, né? Mostra que no hebraico, na língua original, a gente tem aqui, né? Beija-me ele, né? Com os beijos da tua boca. E esse ele aqui é o Pai, é Deus Pai. Então, esse é o relacionamento que nós vamos ter com o nosso Pai, um relacionamento íntimo. E quando fala aqui, né? Beija-me, né? Logo, nós podemos nos lembrar de Lucas, capítulo 15. Ali em Lucas, capítulo 15, né, nós temos ali a parábola do filho pródigo, né, do filho gastador, e ele, então, pediu a sua herança, e tomou a sua herança, né, e foi para uma terra distante. E ali ele gastou todos os seus bens, né? Prostituição, né, dissipou todos os seus bens, né? E aqui no versículo 14, né? Versículo 13, né? Não se passou muito tempo, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha, partindo para terras distantes, e lá esbanjou todos os seus bens, vivendo de forma irresponsável. Coincidentemente, após haver gasto tudo que possuía, abateu-se sobre toda aquela região uma grande fome, e ele começou a passar muita necessidade. Por esse motivo, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o campo a fim de cuidar de porcos. Veja, né? A situação em que ele se encontrava, né? Mas olha o que aconteceu, né? Ali chegou a ter vontade de encher o estômago com as vagens de alfarrobeiras, com as quais os porcos eram alimentados. No entanto, ninguém lhe dava absolutamente nada. Foi quando, caindo de si, falou consigo mesmo: quantos empregados de meu pai têm comida com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Levantar-me-ei, tomarei caminho de volta para meu pai, e ao chegar lhe confessarei. Né? Então, veja, né? Então ele tomou o caminho para se encontrar com o pai. E mais aqui à frente, né? Versículo 20, né? Logo em seguida levantou-se e saiu na direção do pai. Vinha ele caminhando, ainda distante, quando seu pai o viu. E, pleno de compaixão, correu ao encontro de seu filho e muito o abraçou e o beijou. Aleluia! Quando nós nos voltamos ao Pai, nós somos beijados. Amém. Quando nos voltamos ao nosso espírito, né, nós então temos ali uma íntima comunhão com o Senhor e podemos desfrutar desse amor. Veja, o pai aqui não condenou o filho, muito pelo contrário, né? Aqui diz, né? Versículo 22. Entretanto, o pai ordenou aos servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu-o com distinção, pondo um anel de autoridade e as sandálias de filho. Então, né, o Senhor, ele deseja ter essa comunhão conosco, uma comunhão de amor, né, uma comunhão íntima, né? Eu quando chego em casa, né, pego as minhas crias, né, vou lá, dou um abraço, dou um beijo, vem cá, cadê o abraço do pai, né? Eu acredito que esse também é o sentimento de Deus Pai. Então, aqui nessa primeira porção do versículo, nós vemos, então, né, Deus Pai, né? E mais à frente nós temos aqui, né? Pois os seus afagos são melhores do que o vinho mais nobre. Aqui está relacionado ao Senhor Jesus, ao Filho. E o versículo 3 diz, né? O aroma dos teus perfumes é suave.
Teu nome é como o óleo perfumado que se derrama generosamente. Por isso, as jovens se apaixonam por ti. Então, veja, quando nós desfrutamos do Espírito, quando nós invocamos o nome do Senhor, então nós somos ungidos pelo Espírito. Tá? E esse óleo perfumado, ele é derramado sobre nós, é derramado em nós generosamente. Imagine, né? Se Deus fosse, vamos dizer assim, né? Não fosse tão generoso, né? Puxa, invoquei o Senhor, opa, invocou 5 vezes, então toma aqui 5 gotinhas, né? Ele não conta gotas, mas não. Quando nós invocamos o nome do Senhor, nós desfrutamos, né, da plenitude do Senhor, da plenitude do Espírito. Então, na nossa experiência, vamos desfrutar, né, do amor do Pai, né, da obra do Filho e também da obra do Espírito, de modo que, né, nós desfrutemos plenamente, né, de tudo que o Senhor planejou, do que o Filho executou e também do que o Espírito está aplicando, né? E isso aqui, né, eu quis dar um destaque especial a esses versículos iniciais, porque está intimamente relacionado com o que nós estamos vendo agora em Efésios. Aqui em Efésios capítulo 1, nós vemos também aqui, né, a obra, né, do Deus triuno. Aqui no versículo 3, né, nós temos: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Então, veja as bênçãos do Pai, né? Primeiro, Deus nos escolheu. Então, qual é a primeira bênção de Deus, né? É a escolha. Nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. E em seu amor, né, mais uma vez aqui, né, o amor, né, nos predestinou para sermos, eu vou ler aqui, né, como diz o original, né, para sermos, né, filhos, né, usa aqui a ruiotesia, né, aqui fala adotados. Irmãos, nós não somos adotados. Nós temos a natureza de Deus. Amém. Nós somos filhos por intermédio de Jesus Cristo, segundo a benevolência da sua vontade. E mais à frente, né, nós temos aqui, né, para o louvor da sua glória, da sua gloriosa graça, a qual nos outorgou gratuitamente no amado. Nele temos a redenção, o perdão dos nossos pecados, pelo seu sangue, segundo a riqueza da graça de Deus. Então, veja, né, em relação ao Filho, nós temos aqui, então, a redenção, em Deus Pai, né? Bênção do Pai. Ele nos escolheu e nos predestinou. A bênção do Filho, a primeira, a redenção. E mais à frente nós temos aqui, né? Vou continuar a leitura. Né? E ele fez derramar sobre nós, com toda a sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo, isto é, de fazer convergir em Cristo tudo quanto existe, todos os elementos que estão no céu como os que estão na terra, a dispensação da plenitude dos tempos. Então, aqui nós temos também, né, a bênção do Filho, né, que é convergir, que é encabeçar todas as coisas. Irmão, ser encabeçado é bênção. Na igreja, né, nós temos pessoas que estão à nossa frente, né, e o objetivo delas, né, é nos conduzir a Deus. Então, ser encabeçado é bênção. Em qualquer ambiente que nós chegarmos, né, a primeira coisa que a gente tem que saber, né, quem são os que estão à frente, que eu quero estar junto com esses irmãos, né? Para o quê? Para poder desfrutar da bênção de Deus. E continuando aqui, né? Versículo 11, né? Nele também fomos escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que cria absolutamente tudo de acordo com o propósito da sua própria vontade. Com o objetivo de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Nele, igualmente, vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele crido, fostes selados. Então, a bênção do Espírito, né? Nós fomos selados. Irmãs, sabe por que vocês estão aí desfrutando? Porque vocês foram seladas. Amém.
cada leitura, cada reunião, cada momento, né? Estamos sendo selados pelo Espírito, né? Selados com o Espírito da promessa, que é a garantia da nossa herança para a redenção da propriedade de Deus, para o louvor da sua glória. Então, vejam, né? Então, tem uma relação muito próxima, né? De Cânticos e Efésios, né? Com aqui a presente verdade, né? Então, a gente pode perceber isso, né? E já aqui no início do livro, né? No capítulo 1, ele mostra, né? A necessidade da gente escolher a esfera adequada, né? Aqui nos mostra, né, que a experiência humana possui duas esferas, né? A esfera visível ou material e a invisível espiritual, que diz respeito à fé. O irmão Pedro vem nos mostrando, né, já há um bom tempo, né, a necessidade de nós desfrutarmos da dimensão espiritual, da dimensão de Deus, que é a dimensão da fé. E é essa fé que trata aqui o livro de Cânticos, que ela precisa crescer. Nós somos como essa figura aqui, né, da amada, que no primeiro momento, né, nem nome tem, né? A criança, quando nasce, né, aí você vai, ela nasceu ali, né, alguns casais já se preparam, se for menino, vai chamar fulano, se for menina, Beltrano, né? Mas ali, ao nascer, no momento seguinte, ela vai receber um nome, né? E nós também, né, naquele dia, vamos receber um novo nome. E então nós estamos no processo, né? Uma vez que nós cremos, fomos regenerados, né, pelo Espírito de Deus, nós então estamos nesse processo de crescimento. Então precisamos, né, nos alimentar com a palavra de Deus para que a fé cresça. E em Romanos, né, nós lemos, né, que a fé vem pelo ouvir a palavra de Cristo. A gente precisa ouvir a palavra do Senhor, ouvir o falar do Espírito. Então, é por meio desse desfrute da palavra que, então, a nossa fé ela vai sendo acrescentada, vai crescendo. Então, buscar ter fé sem a palavra é mera superstição. Então, nós precisamos, né, de ter o nosso viver centrado na palavra de Deus. E isso vai, então, redundar em desenvolvimento da nossa fé. Senhor Jesus. Então, nós, como cristãos, nós precisamos, né, deixar de lado, né, as coisas superficiais e buscar as coisas que são mais profundas, da esfera de Deus, da dimensão de Deus. E aqui, né, no capítulo 1 ainda, vem nos mostrar, né, sobre o livro de Provérbios e Eclesiastes, né? O livro de Provérbios é muito admirado, né? Traz ali palavras de sabedoria, né? E aqui também fala de Eclesiastes, né? Onde Salomão, né? Ele considera, né? O comer e beber e desfrutar regaladamente da vida, né? Como aquilo que se deveria fazer, né? Mas a ênfase que nós vamos dar tem de estar no livro dos Cânticos. E interessante um dado que é mostrado aqui, né? Que Salomão escreveu 1.005 cânticos. E apenas um foi, então, recebeu o cânone, né, para fazer parte da escritura bíblica, né? Por que ele recebeu o cânone? Porque ele possui uma inspiração divina. Puxa, 1.005 hinos, né? Então, como Thomas Edison, né, foi tentando até que obteve, né, a solução para o que ele buscava, né? Salomão, né, foi escrevendo, né, até um momento em que ele recebeu a inspiração. Eu creio que nós não temos, né, à nossa disposição tantas tentativas, né? Então, o melhor a fazer é buscar logo o Espírito, né? Amém. Buscar estar na palavra, em oração, invocando o nome do Senhor, né? Para que, então, a gente tenha o resultado, né? Que o Senhor espera de nós, né? Que é o produto produzido pelo Espírito, né? Senhor Jesus. E veja, né? Aqui na King James, né? Tem uma nota, né? Que diz que esse
cântico, ele também, ele é outro nome, né, em hebraico, é que seria o maior dos cânticos. Por quê? Porque foi inspirado, né, pelo Senhor, né, tem inspiração divina, né, Senhor Jesus. E em relação ao progresso espiritual, então, ele vem nos mostrar aqui, né, que Deus tem um propósito. E esse livro ele vem apresentar de forma detalhada, né, que nós estamos em uma caminhada. E nós vamos, né, o que nós vamos fazer para poder alcançar o processo de crescimento, né, alcançar a maturidade, né? Então, nós vamos entrar no livro de Cânticos, né, buscando tocar nessa esfera espiritual, né? Senhor Jesus. Então, nós vamos buscar viver essa esfera espiritual, né? Senhor Jesus. E assim, as coisas da esfera material, elas podem até satisfazer as pessoas por algum tempo, mas tudo isso é vazio. O que traz a real satisfação é o desfrute do Espírito. É a gente poder aprazer o nosso Senhor. É poder fazer a vontade do Pai e sentir, né, que cumpriu com a sua função, né? E aqui, né, na página 12, ele traz um exemplo, né? Fala aqui sobre a esfera espiritual e orgânica, né? Então, essa esfera espiritual, nosso ser espírito precisa ser desenvolvido, né? O nosso crescimento precisa ser alcançado, e isso é de uma maneira orgânica. Do mesmo modo, né, que as pessoas vão se desenvolvendo por meio da alimentação, quanto mais saudável uma alimentação, melhor o organismo se desenvolve e tem um melhor funcionamento, né? E na questão espiritual, né, de igual modo, né, precisamos, né, falar profético, para que nós cresçamos, né? E à medida que nós vamos desfrutando da palavra de Deus, né, do falar do Senhor, então as nossas células vão metabolizando esse alimento. E assim ele é renovado, nosso ser é renovado. De tempos em tempos, né, todas as células do nosso corpo, elas vão sendo renovadas, né? Eu estava olhando aqui, né? Começou a gravação, falei, puxa, estou precisando de umas renovações, viu? Porque aqui, olha só como é que está ficando quando eu dou um sorriso. Estou precisando de uma renovação com colágeno. Desfrutar mais, né? Senhor Jesus. Então, à medida que a gente vai tomando alimento, esse alimento vai fazendo parte de nós. Então, precisamos nos apropriar da palavra de Deus. Amém. Precisamos nos apropriar do fala do Senhor, para que ele faça parte de nós. Quando eu olho para os meus filhos, né, o que eu vejo é resultado, né? Desde as primeiras mamadas, as papinhas, agora está mais caro, né? Picanha, frutas e tudo mais. Então, eles são o resultado de tudo isso, né? Todo esse alimento foi metabolizado. Desde o primeiro dia que vocês entraram aqui nesse grupo, né, de cuidado de irmãs, né, o que vocês têm desfrutado, né, já vários livros, né, poxa, que maravilha, né? Tudo está sendo metabolizado. Aparentemente, talvez você não perceba, né? Eu acho que eu estou do mesmo jeito. Eu não sei não. Essas irmãs ficam aí mandando mensagem todo dia, reunião toda semana. Irmãs, vocês não têm ideia do que está acontecendo, do que está sendo metabolizado, né, no viver de vocês. A gente, né, consegue já ver, né, um grande progresso, né? E eu digo a vocês, né, o que seria da igreja, né, se não fosse esse Ministério das Irmãs, né? Nós somos muito gratos ao Senhor, né, pela vida de cada um de vocês, né? Então, veja, nós precisamos alimentar da palavra, né, da presente verdade, né, do fala profético, para que, então, esse alimento seja metabolizado e sejamos renovados. Se nós não buscarmos esse processo de renovação, o resultado vai ser vivermos segundo o velho homem, dando vazão ao nosso ego. E não é isso que o Senhor deseja. O Senhor deseja que nós sejamos filhos maduros. E filho maduro é aquele que recebe completamente o dispensar do Senhor, o dispensar do nosso Deus. Senhor Jesus. Então, se eu ainda estou preso às coisas velhas, eu estou impedindo o Senhor de se dispensar completamente do meu viver. Tá? E
continuando aqui, né, na página 13, ele fala aqui, né, 2 itens importantíssimos, né? Fala aqui, né, da fé e o amor, né? São como as crias gêmeas da gazela, né? O que é mais importante, né? Os dois são importantes, né? E aqui nos mostra, né? Eu vou ler um trecho, está aqui na página 13, tá? Logo abaixo do subtítulo Fé e Amor. O que expusemos acima é uma visão rápida e panorâmica do relacionamento orgânico que Deus deseja ter conosco. Então, veja, Deus ele quer ter um relacionamento orgânico, não um relacionamento judicial. Ao ler esse livro, eu não tenho que estar preocupado aqui em obter apenas conhecimento. Puxa, eu li mais um livro, agora eu estou sabendo isso e aquilo. Não. O objetivo é nos alimentar. E foi isso que me impressionou, né? Quando eu vi, vocês começaram a ler em agosto e terminaram agora em dezembro, né? Então, foi uma leitura sem pressa, uma leitura preocupada em alimentar organicamente cada um de vocês, né? E aqui, né, nós podemos ler, né? Deus deseja ter um relacionamento orgânico conosco, o qual é apresentado detalhadamente em Cântico dos Cânticos. Esse livro descreve o progresso espiritual da amada, que representa alguém que ama o Senhor. Ou seja, esse livro está falando da nossa história. Porque se nós estamos aqui, é porque nós amamos o Senhor. E continuando, né? E também fala aqui, né? Toda a ênfase é dada à questão orgânica, espiritual, invisível, insondável e misteriosa. O livro descreve as experiências de um cristão a partir de sua conversão até atingir a plena maturidade. Quando recebemos a salvação, recebemos também a fé, que diz respeito a Deus, e o amor, que diz respeito a Deus e aos homens. Quando, pela fé, recebemos a palavra de Deus, esta produz mais fé em nós. E, como resultado de seu crescimento, cresce também o amor. Veja, sem a palavra, eu creio que seria difícil levar adiante esse ministério. Porque a palavra, ela gera fé, e à medida que a fé é gerada, gera-se também o amor. E continuando aqui, né? Tendo mais amor pelo Senhor, mais nossa fé aumentará. E isso é um ciclo de vida que nos levará à maturidade. Então, o objetivo desse ciclo é nos levar à maturidade, né? Sejamos maduros, né? Por fim, estaremos prontos para reinar com o Senhor. Então, esse é o desejo do Senhor. Esse é o desejo, né, do apóstolo, né? E o tempo está passando, ainda estou aqui na página 13, né? Senhor Jesus. Então, veja, né? Aqui na página 15 eu já falei, né, sobre a Trindade Divina, né? Senhor Jesus. Então, deixa eu prosseguir, né? E aqui também, eu vou passar aqui para o capítulo 2. Aqui, nós vemos aqui, né? A questão da auxiliadora, né? Você vê, né, que a amada, aqui em Cânticos, ela foi, né, colocada ali para poder cuidar das vinhas. E o objetivo de cuidar das vinhas, né? As vinhas estão relacionadas aos frutos, a produzir frutos para o Senhor. E a gente vê aqui que ela estava mais preocupada em cuidar da sua própria vinha. E aí nós vemos, então, aqui uma grande advertência. Nós devemos cuidar daquilo que o Senhor nos confiou. De tempos em tempos, né, as irmãs fazem um rodízio nos grupos, né? Aí tem pessoas novas, né, para poder cuidar. Então, irmãs, a vinha que o Senhor confiou em suas mãos. Eu gostava tanto daquela última vinha, daquele grupo, né? Gostava tanto daquelas outras irmãs, por que foi mudar? Nesse grupo agora, as irmãs não respondem, a gente põe as coisas ali, né? Mas o que nós vamos fazer? Vamos prosseguir, cuidando daquilo que o Senhor nos confiou, né? Senhor Jesus. E dessa maneira, né, nós estaremos cooperando com o Senhor. E isso vai
gerar, né, nas pessoas que estão sob nosso cuidado, a gente cuidar com fé, cuidar com amor, vai poder gerar também nelas crescimento de vida. E veja, né, aqui vai falar também da filiação. A filiação é algo importantíssimo. Infelizmente, né, nem todos os filhos de Deus têm uma visão adequada da filiação. E aqui nos mostra, né, que Abraão, ele teve vários filhos, mas para Deus, o filho é Isaque. Aos demais, ele deu presentes, mas a Isaque herdou tudo que era de Abraão. Ele herdou a primogenitura. E nós, hoje, o Senhor está confiando a nós a primogenitura. E isso visa, né, o cumprimento do propósito de Deus, cumprir a sua vontade, né? E o resultado, né, da filiação, né, é que nós vamos reinar com o Senhor. Nós somos escolhidos, fomos predestinados para reinar com o Senhor, para sermos introduzidos na glória de Deus. Amém. Puxa, irmãos, que maravilha, né? E a gente vê isso aqui neste livro, né? Fala aqui do progresso espiritual, né? Senhor Jesus. Eu estou preocupado com o tempo, queria ler alguns versículos. Oh, Senhor Jesus. Mas, ó, vamos avançar aqui, né? Pode prosseguir, irmão. Fica tranquilo. Amém. Senhor Jesus. Aqui no capítulo 3, né? Mostra que o amor, ele procede da vida divina. Esse ponto aqui é importantíssimo, porque é algo que nós somos carentes. Porque o amor humano, ele é limitado. Né? Ah, eu amo a Érica, mas se a Érica fizer algo que me magoa, aí já fico ali, puxa, você fez isso e tal, já fico magoado, né? Então, a gente está cuidando de alguns irmãos, né? E aí, às vezes, a gente não tem o retorno que a gente espera, né? Ou não tem a atitude que se espera, aí a gente já começa a ficar ali, né? Já preocupado, já não trata, já não cuida, né? Com o mesmo afinco, né? E isso vem nos mostrar que nós precisamos ainda mais do amor de Deus. Desfrutar ainda mais esse amor, né? E aqui na página 33, né? Aqui diz, né? Carecemos do amor que procede da vida divina e não naquilo que resulta de nosso esforço natural, na tentativa de amar. Então, para poder cuidar uns dos outros, eu preciso do amor que procede da vida divina. Eu posso até me esforçar, tentar apresentar algo, né? Mas para Deus não vai servir. Para os irmãos não vai servir. Tá? Por quê? Porque é limitado. Vai alcançar até certo limite. E o Senhor, ele quer nos entregar algo muito maior. Senhor Jesus. E aqui na página 34, né? A gente lê aqui, né? Se desejarmos amadurecer espiritualmente, não podemos permanecer muito tempo no cumprimento legal do serviço, né? Na questão da legalidade, né? Nós vamos servir com amor, tá? Realizando o serviço a Deus, né? Por meio da vida divina. Se a gente faz algo, né, só para cumprir uma tabela, só para atender uma certa legalidade, então isso vai ser muito limitado. Mas se eu estou me apresentando, né, por amar, né, então isso vai exceder a minha porção. Por quê? Porque vai ser por meio da vida divina do Senhor, né? Senhor Jesus. Então, nessa questão, nós precisamos, né, aprofundar nosso desfrute, aprofundar no nosso serviço, né, para que nós permaneçamos diante do Senhor e apresentamos aquilo que Ele deseja, né? Senhor Jesus. E nós temos um exemplo, né? O Senhor Jesus nos amou incondicionalmente. Ele nos amou ao ponto, né, de ir até a cruz, morrer na cruz por nós. Então, esse é o tipo de amor que nós devemos, né, espelhar para poder cuidar uns dos outros. É algo muito profundo. Esse livro é um livro bastante profundo, que nos ajuda, né, em relação a essas questões, né? Senhor Jesus. E a amada, né, como a gente vê aqui na página 35, né, quando ela experimentou esse amor,
ela pôde declarar, né? O teu amor é melhor que o vinho. Ou seja, né? Ao desfrutar do amor do Senhor, nós vamos deixar, né, de lado alguns prazeres terrenos, algumas coisas que a gente antes considerava, né, em prol de poder servir aos irmãos. Às vezes a gente vê aí os irmãos, né, as irmãs principalmente, né, tinha lá umas reunidas, reunião após reunião, para poder preparar algo, né, para poder apresentar, como cuidar, como fazer isso, como fazer aquilo, né? Então, deixam de lado, né? Algumas atividades poderiam, né, aprazê-las, né? Para quê? Para poder estar cuidando umas das outras, né? Vocês são um modelo para mim, viu? Nesse sentido, né? Então, isso é por quê? Porque vocês desfrutaram do amor do Senhor e viram que o amor do Senhor é melhor do que o vinho. Senhor Jesus. E o Senhor, né, também aqui fala do Senhor, a experiência dele no Getsemane, né? Então, veja, ele não foi para a cruz por acaso. Ele sabia exatamente o que ele iria sofrer, mas ele não recuou. Ele prosseguiu e cumpriu com o que Deus havia determinado. A despeito do sofrimento, né, pelo qual ele fosse passar, ele foi à cruz. Puxa, irmãos, é muito profundo. A cruz. E, no outro momento, ele foi julgado por Deus. Então, assim, acredito que no próprio Ministério das Irmãs, né, num dado momento, algumas irmãs passaram por julgamento. Não acredito. Essa irmã, para que isso? Para que tudo isso? Por que está fazendo essas coisas, né? Por que tem que ficar mudando de grupo, né? Eu não queria estar nesse negócio aqui. Essas irmãs, quando vão distribuir esses nomes aí, eu acho que não está fazendo direito, né? Então, veja, por 3 horas, né? O senhor foi julgado pelos homens. Mas ele pôde suportar. Mas aí, na etapa seguinte, ele foi julgado por Deus. Aí ele clamou. O Senhor clamou, né? Então, hoje nós podemos clamar, né, pelo Senhor. E o Senhor não nos abandona. Por quê? Porque ele já cumpriu com o propósito de Deus. Ele foi à cruz, né, e pagou, né, pelos nossos pecados. Então, hoje, né, ele se tornou... Nós temos o desfrute dele como Espírito. Então, o Senhor ele não nos abandona. E como nós lemos aqui, né, aquele que se une ao Senhor é um Espírito com ele. Amém. Então, irmãos, olha, independente da situação que estejamos passando, né, o Senhor, ele está conosco. Oh, Senhor Jesus, ele conseguiu suportar todas as dores, tá? Ele suportou sobre si todos os pecados da humanidade, mas a experiência mais dolorida, né, foi ter sido abandonado pelo Pai, quando ele estava ali na cruz. E a quantidade de pecados sobre o Senhor é tão grande que o dia se escureceu. Houve um escurecimento do dia. E Deus havia o abandonado também. Senhor Jesus. Então, irmãos, isso é um modelo para nós, né? Modelo a amar as pessoas dessa maneira, mesmo em julgamento. Tá julgando, amém. Eu vou amar também. Senhor Jesus. E aí, dessa maneira, nós vamos tocar nesse amor do Senhor e perceber que é melhor que o vinho, tá? Dessa forma, né, o mundo ele não vai exercer atração sobre nós. Nós não vamos amar o mundo, vamos amar é fazer a vontade do Pai. E aqui na página 46, né, aqui diz, né, como podemos demonstrar amor pelos irmãos? Alimentando-os espiritualmente. Como é que a gente cuida dos irmãos? Como é que a gente pode demonstrar o amor? Né? Alimentando. Então, essa reunião é uma reunião de amor. Esse ministério é um ministério do amor. Amém. Senhor Jesus. Aqui diz mais, né?
uma maneira prática de fazer isso, além de visitá-los para ter comunhão com eles na palavra, é oferecer-lhes literatura saudável, espiritual, livros e publicações que mostrem o plano eterno de Deus. Então, eu acredito que a pandemia veio nos ensinar muita coisa, né? E, dentre elas, foi como aproveitar a tecnologia, né? As mídias sociais, né? E também veio nos mostrar como que a gente poderia aproveitar melhor os livros, né? Lendo em grupos, lemos nos grupos familiares, né? No outro momento, né? Lendo aí com as irmãs, né? Criando esse serviço. Então, isso é uma expressão do amor de Deus. E como nós lemos anteriormente, né? O Senhor está fazendo em nós, por meio desse serviço, né? Uma mudança metabólica. Nós estamos sendo transformados e não estamos nem percebendo, né? É algo tão assim no fluir, né? Estamos prosseguindo aí no fluir da vida, né? E é algo interessante que eu admiro, né? O Ministério das Irmãs, os livros que vocês escolhem, né? Realmente são inspirados. Quem escolhe não são as irmãs, não são os irmãos que estão ali dando suporte. Na verdade, quem escolhe é o Espírito. Porque livro após livro, a gente acaba percebendo ali a relação do material escolhido com o falar atual do Senhor, com o falar do Espírito, né? Senhor Jesus. Então, né, nós estamos no fluir, né? Vamos prosseguir nesse fluir, encorajando uns aos outros, né? Senhor Jesus. Irmãs, esse livro ele é um livro bastante extenso, né? E tem diversos pontos, né? Mas o que perpassa por ele, né, é essa questão do progresso espiritual, tá? E eu queria também ler aqui alguns versículos de Cânticos, né? No primeiro momento, a gente vê aqui como que a amada, ela vê o Senhor, né? E também como que ela se vê. Ela, aqui do versículo 2 ao versículo 4, né? Ela fala aqui do Senhor, né? Cânticos dos Cânticos, capítulo 1, né? E aqui do versículo 5 em diante, ela se apresenta, né? Ela fala aqui, estou morena do sol, mas conservo-me bela, ó filha de Jerusalém, escura como as tendas nômades de Quedar, linda como as cortinas de Salomão. Então, veja, quando o homem caiu, o elemento do pecado foi introduzido no homem. Então, aqui quando fala, né, que das tendas de Quedar, né, está relacionado, né, a essa rusticidade, né, ao pecado entrou no homem, o homem se tornou o velho homem, mas, ao mesmo tempo, né, quando ele recebeu a vida de Deus, algo, né, aconteceu no seu interior, né, seu espírito foi regenerado, e ao olhar, né, quando Deus olha, ele pode ver ali a beleza, né? Ele olha e vê aqui, né, linda como as cortinas de Salomão. Então, por um lado, né, você olha para esse irmão que está falando, puxa, esse irmão aí é como uma tenda nômade, né, rústico, não é eloquente. Ó, Senhor Jesus, não sei nem o que esse irmão está fazendo aí, mas há algo, né, dentro de nós que é belo, né, que é a vida de Deus. O Espírito está em nós. E, à medida que nós damos vazão ao Espírito, então a gente pode progredir na vida de Deus, né, e cada vez mais manifestar aquilo que Deus deseja. Que a plenitude, né, é chegarmos à maturidade, né, de filhos maduros, né? Senhor Jesus. E então, aqui no capítulo 1, a gente vê a amada em busca do amado. Então, veja que nesse primeiro momento, ela é denominada apenas como amada. Não aparece aqui o nome dela. Então, ela representa um cristão que está em busca do Senhor. Né? Isso aqui traz um pouco da nossa história, né? Senhor Jesus.
E tinha sublinhado aqui no versículo 16, né? Ela fala um pouco mais sobre o Senhor, né? Antes disso, né? Como que o Senhor vê a amada? No versículo 15. Ó, minha amada, como és formosa! Ah, como és linda! Os teus olhos brilham como os das pombas. Então, veja, né? Na nossa experiência, nós precisamos ter olhos de pomba. E a característica, né, do olhar da pomba é que ela consegue ver apenas uma coisa de cada vez. Às vezes, o viver diário está olhando várias coisas, né? Cuidar disso, cuidar daquilo outro, né? Então, aí, né, nossa visão, olhando várias coisas ao mesmo tempo, né? Mas a gente precisa ter um foco, né? Não ser como a pomba, né? Que olha uma coisa, né? Que olha apenas para o nosso Senhor. Amém. Que olha apenas para o amado, né? E o versículo 16 diz, né? Como és belo, o meu querido, como és amável, como és encantador, a relva verde será o nosso leito de amor. As vigas da nossa casa são como cedro puro, e os caibros dos melhores pinheiros. Então, aqui, ela está falando aqui acerca do Senhor, né? Da experiência que ela espera ter com o Senhor, né? E aí, prosseguindo aqui, no versículo 3, né? No capítulo 3, no capítulo 2, versículo 14, aqui, né? Nós temos aqui, né? Pomba minha, que se aninha nos vãos dos rochedos, nos esconderijos das encostas dos montes. Deixa-me contemplar teu rosto lindo. Deixa-me ouvir a tua voz meiga, pois tua face é tão formosa e tão doce a tua voz. É esse tipo de comunhão que Deus quer ter conosco. Precisamos subir para os lugares altos, né? Para os rochedos, né? Porque o nosso Senhor, ele é o alto, ele é o sublime, né? Ele habita no Altíssimo. Então, precisamos, né, ir até onde ele está. E ele está no Espírito. Então, aí nesse lugar alto, no Espírito, o Senhor, ele quer ver a nossa face. Puxa, irmãos, o Senhor está nos aguardando para ver a nossa face, para poder ouvir a nossa voz. Olha que coisa maravilhosa. Acho que quando acabar essa live aqui, precisamos ir imediatamente para o Rochedo, para nos encontrar com o Senhor. Todos os dias, pela manhã, ao longo do dia, precisamos, né, ser encontrados no Rochedo. E aqui, né, o Senhor ele quer contemplar o nosso rosto, e ele fala, né, que nosso rosto é lindo. Puxa, quando o Senhor olha para mim, ele fala, nossa, esse aí é lindão, olha o lindão aí, né? Senhor Jesus. E diz aqui, né, ouvi tua meiga voz, pois tua face é formosa. E aqui no capítulo 3, é falado aqui sobre o amado, né? E diz aqui, né, o que vem subindo do deserto como coluna de fumaça, perfumado de mirra, de incenso e de todo tipo de aromas das especiarias dos mercadores. Então, aqui está falando, né, do nosso Senhor. E veja, ele vem subindo do deserto. Puxa, como eu ganhei quando eu vi isso, né? Que está subindo do deserto. E mais à frente a gente vai ver que, à medida que a amada vai crescendo em vida, em que ela alcança, né, certa maturidade, ela sobe do deserto junto com o seu amado. Então, hoje, nós estamos no deserto. Amém. O irmão Dong, né? Primeira conferência que eu participei, né, no ano 2000, março de 2000, né? Aí ele falou sobre o filho varão, sobre Apocalipse 12, né? Rapaz, eu fiquei louco com aquela visão, né? Ele mostrou aquela figura, né? Abriu lá um banner, né? Nossa, eu nem consegui dormir direito, né? Porque nos mostrou que nós estamos no deserto. Então, hoje, o Senhor, ele está no deserto. Amém. Ele está preparando, né, para cada um de nós, nosso desenvolvimento espiritual, nosso crescimento, né? Para que nós sejamos esses filhos maduros, né? Senhor Jesus. E aqui mais à frente,
o capítulo 4, né, versículo 12, né, ele fala aqui da nossa postura, né? Diz aqui, né? És como um jardim fechado, minha noiva e minha irmã em Israel. É jardim fechado, uma fonte lacrada. Por que um jardim fechado? Já viu o jardim público? Como que é? Qualquer um passa. Joga lixo, joga qualquer coisa lá, daqui a pouco está tudo pisado. Irmãos, nós não somos um jardim público. Nós somos um jardim fechado. Amém. Jardim em que só o Senhor pode entrar. Glória a Deus. Só quem entra nesse jardim é o nosso Senhor. E é também uma fonte lacrada. Então, o único que pode beber da nossa fonte é o Senhor. Senhor Jesus. Amém. E aqui, né, mais à frente, no versículo 16, diz, né? Desperta, ó vento norte. Aproxima-te, vento sul. Soprai em meu jardim, a fim de espalhar por toda a parte os perfumes, os teus perfumes. Ah, que meu amado entre em seu jardim e coma dos seus frutos deliciosos. Então, irmãos, à medida que nós nos voltamos ao Senhor, né, poder servir, então os frutos são produzidos. E esses frutos são para o desfrute do Senhor. E então, quando ela clama aqui para os ventos virem, para poder espalhar essa fragrância. Hoje, né, quando a gente sai às ruas, né, para poder pregar o Evangelho, o intuito é espalhar a fragrância de Cristo. Espalhar esse aroma do Espírito. Amém. As pessoas possam sentir esse aroma. E dessa forma se tornar também esse jardim fechado, né? E aqui no capítulo 6, né, versículo 2 diz, né, o meu amado desceu ao seu jardim, aos canteiros perfumados pelas especiarias, para descansar e colher lírios. Então, quando nós servimos, quando nós em unidade na igreja, né, estamos ali, né, juntos, né, Deus, então, ele pode descansar. Imagina, nós podemos dar descanso ao Senhor. Puxa, irmão, isso aqui é maravilhoso, né? E o versículo 3 diz, né? Eu pertenço ao meu amado e o meu amado é meu. Vamos falar juntos isso aqui? Eu pertenço ao meu amado e o meu amado é meu. Ele descansa satisfeito entre os lírios. Puxa, nesse momento, né? Nós estamos aqui reunidos, tendo comunhão, sendo edificados, Deus está descansando. Amém. E o versículo à frente diz, né? És toda linda, minha querida, és tão bela como Tirza. Tirza é uma cidade, né? Que ficava ali na parte norte de Israel. Aí quando dividiu o reino, né? Era onde ficavam os reis do norte, né? Então, dá a entender que é uma cidade muito bela, né? Então, só nos compara, né, com essa bela cidade, né? E maravilhosa como Jerusalém. Admirável como um exército desfilando com suas bandeiras. Puxa, quando tem um desfile militar, né, todo mundo fica ali admirando, né, aquela beleza, né? E quando a igreja sai às ruas, quando vocês saem, então é como um exército desfilando suas bandeiras, né? Amém. Senhor Jesus. E o versículo 10 do capítulo 6 diz aqui, né? Quem é essa que desponta nas alturas como a luz do alvorecer, linda como a lua, brilhante como o sol, magnífica como um exército desfilando com suas bandeiras? Então, veja, né? Aqui nos lembra um pouco do Salmo 110, né? O exército de jovens santos, né? Todas vocês são jovens no espírito, né? Que estão sendo renovadas Sim. metabolicamente Amém. pelo desfrute orgânico, né, da palavra do Senhor. Então, veja, né? Somos aqui, né, comparados, né, com essa que estão saindo, né, ao alvorecer, né? Senhor Jesus. E mais à frente aqui no capítulo 8, versículo 5, diz aqui, né? Quem, pois, é esta que vem subindo do deserto apoiada no seu amado? Então, irmãs, nós não estamos sozinhos. Nós estamos no deserto, né? Nossa caminhada,
E nós estamos apoiados em nosso amado. Louvado seja o Senhor, né? Aleluia. E o Senhor, ele nos deu incumbência, Sim. né, de cuidar uns dos outros, né, cuidar da vinha. E veja, isso também está presente aqui no capítulo 8, né? Versículo 11. Salomão possuía uma vinha em Baal-Amon. Ele entregou a sua vinha a arrendatários. Então, o Senhor entregou a vinha dele a nós, Amém. para a gente poder trabalhar na vinha. Sim. E nós somos esses trabalhadores da última hora. Amém. De maneira que nós recebemos essa vinha, e esse sentimento de pertencimento é tão grande que a gente pode dizer aqui como a Sulamita, né? Quanto a vinha, a minha própria vinha. Essa vinha é nossa. Amém. Por um lado, né? A vinha é do Senhor. E às vezes, né? O Senhor nos dá um grupo de pessoas para poder cuidar, mas nós devemos saber que essas pessoas pertencem ao rebanho. E num dado momento, né? O Senhor lhe fala aqui para a amada, né, para seguir nas pisadas do rebanho. Irmãos, se vocês me virem andando aí fora das pisadas do rebanho, puxa, me chamem, viu? Joguem a corda, viu? Eu quero estar junto com o rebanho, né, seguindo as pisadas, né? Por quê? Porque alguém foi à frente. O nosso Senhor foi à frente. Os nossos apóstolos, nossos cooperadores estão à frente. Então, é um caminho que já foi provado. Nós temos apenas seguir na direção que o Senhor tem falado. Amém. Oh, Senhor Jesus. Mais à frente aqui, irmãos. É interessante que no livro, ele fala aqui, né, da gente ir rumo ao reino, né? Ó, Senhor Jesus. 9:18. Aqui na página 100, né, nós temos aqui, né? Deus usa todo o tempo que passamos no Espírito para que nossa vida natural diminua e a sua vida cresça em nós. O crescimento de Cristo em nós pode ser interrompido por vivermos para agradar a nós mesmos, em vez de fazer a vontade de Deus. Então, essa aqui é uma grande advertência para nós. O objetivo do nosso viver tem de ser de fazer a vontade de Deus. Tá? E aqui mais à frente, né, vou ler outro parágrafo, diz aqui, né, página 101. É o penúltimo parágrafo. Exercite ter comunhão com o Senhor a todo tempo e em todo lugar. Não importa se estamos trabalhando ou estudando, falando sobre um tema espiritual ou fazendo algum exercício físico. Podemos nos voltar ao Espírito, invocando o doce nome de Jesus. Ah, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus, porque o invocamos, o Senhor virá em nosso socorro e nos dispensará um pouco mais de sua vida e natureza. Todo cristão precisa da experiência de ter a mente renovada, Amém. para não mais viver de acordo com o velho homem, e sim como o novo homem. Senhor Jesus. Para que isso ocorra, devemos ter contínua comunhão face a face com Deus, invocando o nome do Senhor, lendo e orando sua palavra, para extrair dela mais vida e luz, e de forma prática, cooperar com Ele, pregando o evangelho do reino, alimentando as pessoas com a palavra, levando-lhes a vida divina para o estabelecimento e a manifestação do reino dos céus. E é tão interessante aqui, né, que o livro ele termina falando de ferramentas, né? Fala do bucafé, fala da comportagem. Então a gente vê, né, que o falar atual, né, irmão Pedro, fala profético, ele desenvolveu aquilo que o senhor vinha falando antes, né, pela boca do irmão Dong Yulan. Então, assim, eu me sinto muito seguro, né, de estar com vocês, né, estar desfrutando, né, desse falar do Senhor, falar do Espírito, né? Porque mostra, né, que nós estamos indo na direção certa, né? E o Senhor está ampliando o seu falar, está desenvolvendo as ferramentas, né? De modo que hoje se a gente não sabia antes, né? Como que é o negócio do café, comportagem dinâmica, né? E na verdade antigamente era comportagem, hoje é comportagem dinâmica, né? A gente vê que é algo muito simples, que boa parte dos irmãos conseguem
praticar, né? Alguns ainda têm um pouco de dificuldade, né? Mas o que a gente precisa, né, é continuar tendo nossa comunhão com o Senhor, seguindo nesse caminho, porque dessa forma, né, nós amadurecemos, né? E aí a fé e o amor, né, as crias gêmeas, os nossos seios, né, vão sendo desenvolvidos, né? Senhor Jesus. E aí a nossa irmã pequena, como diz aqui, né, ela vai poder ser ajudada, né? Então, louvado seja o Senhor pela fé e amor, né, que tem crescido, né, no meio da igreja, né? Eu vou ficar por aqui, tá? Por causa do tempo. Acho que eu estourei o tempo, né? Senhor Jesus. Mas eu desfrutei muito desse versículo, né, aqui, quando fala aqui em Cântico 6:10 e também 8:5, né? Quem é essa que desponta nas alturas como a luz ao alvorecer, linda como a lua, brilhante como o sol, magnífica como um exército desfilando com suas bandeiras. E versículo 8:5, quem, pois, é essa que vem subindo do deserto, apoiada no seu amado, né? Irmãos, irmãs, né, precisamos estar apoiados no nosso amado, estar apoiados no Senhor. Amém? Senhor Jesus. Agora é com vocês, não sei como é que é. Amém, amém, irmão. Fica tranquilo. Você Amém. usou o tempo que o Senhor pediu para você usar. Foi assim maravilhoso que você fez com esse livro, Cântico dos Cânticos, e o falar atual, né, em Efésios. Então, assim, realmente foi o Senhor usando a tua boca. Então, eu fiquei tranquila quando eu vi que o tempo passou, que eu falei, é o Senhor querendo falar conosco e sem problemas. Eu gostaria de agradecer imensamente a sua participação, né, a sua disponibilidade, mesmo com frio na barriga, mas o Senhor tem te usado, né? Você tem sido realmente um canal da graça do Senhor a fluir no nosso meio. E eu louvo ao Senhor por isso. E gostaria de pedir para a nossa irmã Rosângela, está aí? Libera o áudio da Rosângela. Pedir para a Rosângela orar por você, abençoá-lo, né, em nome de todas nós, e agradecer, né, por essa participação tão especial. Rosângela, está por aí? Deixa eu ver. Rosângela? Está com a câmera fechada. Irmã Lucimara, seu áudio está aberto? Você poderia orar pelo irmão Jarbas? Ah, Rosângela abriu. Rosângela, então é contigo. Desculpa aí, irmã Lucimara. A Rosângela conseguiu abrir o áudio. Ó Senhor Jesus, Senhor, muito obrigado pelo teu falar nessa noite. Senhor Jesus, graça te damos. O seu falar tem nos alcançado dia a dia. Obrigado, Amém. Senhor, pelo teu falar. Obrigado pelo irmão Jarbas. Obrigado que ele tem sido um vaso útil nas tuas mãos. Continua Amém. abençoando a vida dele, abençoando Sim. a sua família, seus filhos, que Sim. possa continuar crescendo, Senhor Jesus, na vida do Senhor. Oh, Senhor Amém. Jesus, muito obrigado. Obrigado que nós somos vasos escolhidos para reinar com o Senhor. Oh, Amém. Senhor Jesus, precisamos desse amor descrito em Cântico dos Cânticos, para cuidar das pessoas, para cuidar das irmãs, para levar essa rede de cuidado adiante. Cumprir a comissão que o Senhor deu para cada um de nós. Queremos experimentar todos os dias o amor do Senhor, porque se experimentarmos, vamos ver que esse amor é melhor do que o vinho. Senhor, muito obrigada. Senhor Jesus, ajuda a experimentar cada dia. Obrigado pelo esse falar tão rico, tão doce, tão cheio de amor. Obrigado, Senhor, pelo falar por meio da vida do irmão Jarbas. Senhor, continua abençoando a rede de cuidado. Senhor Jesus, possamos prosseguir em conhecer o Senhor, desfrutando do Senhor. Senhor Jesus, Amém. e o amor possa crescer continuamente em nosso meio e na igreja. Muito obrigada, Senhor Jesus. Amém. Amém. Obrigada, irmã Rosângela. Irmão, mais uma vez, muito obrigada. E antes que você saia, eu gostaria que você orasse por nós e te perguntar, você recebeu aí algum presentinho, alguma coisa? Está tomando uma aguinha?
Ah! Aí, amadas, em nome de vocês, né, de todas nós, das mulheres conectadas, nós pedimos para fazer essa caneca para o irmão, que é uma lembrança dessa data especial, né, dessa live. Amém. Amém. Então, antes de você sair, gostaria que você orasse por nós e Amém. nos abençoasse, tá bom? Amém. Aqui, ó, ainda tem o meu nome aqui, ó. Senhor Amém. Jesus. Amém. Desde quando eu recebi ali, disse, não vai usar caneca? Não, vou inaugurar quando for ali o momento ali, ter comunhão com as irmãs, né? Amém. E eu aqui gostaria de agradecer pelo convite, né? Para mim foi um desafio, né? A Amém. correria aí, dia a dia, muita pressão de todos os lados, provas de tribulação, mas amém. Senhor, nós louvamos a Ti, Amém. louvamos ao Senhor pelo Ministério das Irmãs. Obrigado Amém. pelo que o Senhor tem feito na vida das irmãs. Amém. Amém. Oramos para o Senhor continuar abençoando. Sim. Abençoa a vida, a família de cada uma das nossas irmãs, Amém. o testemunho. Sim. Continua realizando a Tua obra, que é Sim. torná-las filhas maduras. O que Amém. o Senhor espera é que todas alcancem a filiação. Amém. Por isso, cumpre o Teu propósito. Amém. Senhor Jesus, leve-as a Amém. desfrutar ainda mais a redenção, Sim. leve-as a desfrutar do encabeçado do Senhor, Amém. também sendo seladas em todos os momentos, de Amém. modo que se tornem herança do Senhor. Também Amém. desfrutem do Senhor como é a herança delas. Amém. O Senhor é a nossa herança. Sim. Amém. Em Teu nome nós abençoamos as irmãs, Amém. Amém. vem conduzir, Senhor, esse ministério, Amém. usando poderosamente as irmãs que estão liderando. Amém. Sim. Abençoa os grupos de cuidado. Senhor, que sejam como as vinhas escritas em cânticos, vinhas Amém. repletas de frutos, Amém. frutos para o desfrute do Senhor. Que as Amém. nossas irmãs sejam encontradas com as mãos cheias de frutos. Em Teu Amém. nome nós as abençoamos. Amém. 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 Muito obrigada. Pode ficar por aí. Agora nós vamos Amém. passar a palavra para a irmã Maria Olinda, nossa Oh, poetisa, né? Ela eita, fez uma poesia e a gente gostaria que ela lesse essa poesia para todos nós. Eu espero que consiga abrir o áudio aí, irmã Maria Olinda, para que você possa ler para nós. Mari, socorre aí. Já está aberto, é só ela clicar. Você viu que ela está no chat. Aí, aleluia. Isso. É contigo. Tá irmã. ouvindo? Sim, Sim. agora estamos. Agora tá ouvindo? Sim, Estão me ouvindo? Sim, sim, pode estamos. falar. Pode falar. estamos ouvindo perfeitamente. Ah, tá. Eu queria agradecer ao irmão Jabas, foi falando aqui, eu fui anotando os pontos, tá? Que eu disse eu aí compartilhar. Acho que é muito rico, muito obrigada. Eu queria resumir esse livro todo. Eu estava relendo o livro e eu queria resumir numa só palavra: amor. Eu vi nesse livro que o progresso espiritual está todo resumido no amor do Senhor. O amor do Senhor para conosco, o amor nosso para com o Senhor e para com as pessoas de modo geral, né? À medida que o livro fala da salvação, é todo um processo, por isso que é um progresso espiritual, né? Na nossa salvação e pregar o Evangelho para que possamos passar para as pessoas esse amor que o Senhor tem dado a nós, que as pessoas possam conhecer esse amor. E o amor do Senhor é manifestado na nossa vida através de cada irmão e de cada irmã. Por isso, eu sou muito grata ao Senhor pelo viver da igreja, porque um dia Ele me salvou, colocou na igreja, e eu tenho desfrutado desse amor. E eu vi esse amor nesse livro Progresso Espiritual do irmão Dom Guilherme. Amém? E tanto que eu botei o título da poesia assim: O amor invisível mais real. A vida humana tem duas esferas, a visível e a invisível.
é uma vida de metamorfose. Essa metamorfose começa quando cremos em Jesus, quando nossos olhos em Cristo veem a luz. Começamos a nos alimentar espiritualmente, aprendendo a viver pela fé, desenvolvendo a salvação, vivendo pela vida de Deus, vivendo em seu amor. Neste ciclo da vida temos a palavra de Deus, crescimento em vida, resultando em seu amor, amor para com Deus e os homens. Quando tocamos em Deus, o amor é gerado em nós. Quanto mais da vida de Deus recebemos, mais de seu amor desfrutamos. Esse amor que a nós é dispensado, podemos e devemos dispensar a outros também. Vamos cooperar com o Senhor, negar a nós mesmos, tomar a cruz, pregar o Evangelho, seja aonde for. Pregar o Evangelho porque amamos a Deus, amamos o homem que Ele criou. A ira de Deus não está mais sobre nós. Cristo morreu e nos salvou. Agora vamos tirar as pessoas debaixo da ira de Deus com muito amor. Esse amor que nos constrangeu, que um dia nos salvou. Nossos olhos devem ser postos em Cristo. Devemos viver pela fé, avançando da esfera física para a esfera espiritual. Não vamos parar na regeneração. Progredir é o ponto de partida, tendo um relacionamento íntimo com Deus, um relacionamento vivo, desfrutando de sua presença invisível. Nessa metamorfose, somos transformados pelo seu amor, o amor que procede da vida divina. Deus é amor. Melhor é ter o amor do que o vinho. Por isso as donzelas te amam. Depois de tocar no amor do Senhor, nada pode nos separar desse amor. Nada pode nos parar. Vamos avançar. Apeguemos-nos ao que é eterno, invisível, mas real. Nunca duvide do seu amor, do seu cuidado, carinho e proteção. Deus cuida de mim e de ti também. Ele nos salvou, cuida e protege com amor. Esse amor prevalecerá até o fim. Basta apenas confiar. Nossa meta é, com Cristo, reinar. Não vamos nos desviar. Tendo uma mente renovada, sempre com o Senhor cooperar. Amém. Em nome de todas. Parabéns. Só tem artista nessa igreja, viu? Oh, Senhor Jesus, que o Senhor continue te abençoando, irmã Maria Olinda. Muito obrigada mesmo. Amém. Foi maravilhoso. Amém. E o Senhor possa continuar usando esse seu talento, né, esse dom que Ele te deu, para continuar levando a palavra do Senhor por meio das poesias, por meio desse falar tão doce, né? Muito lindo, muito lindo. Quando tiver um tempinho, pode digitar, coloca lá no nosso grupo, para a gente continuar desfrutando. Que o som, o áudio deu um pouquinho de interferência, mas mesmo assim eu desfrutei bastante. Eu creio que todas as amadas e o irmão Jabas também desfrutou desse falar tão rico. Amém. Muito obrigada. Muito obrigada. Amém. Aleluia. Oh, Senhor Jesus. Então, amém. Irmão Jabas, mais uma vez, né? Eu gostaria de agradecer e, né, dizer que nós estamos felizes porque realmente a Igreja em Taguatinga, né, nós, das mulheres da Igreja em Taguatinga, nós temos desfrutado desse cuidado dos irmãos que estão à nossa frente, né? Seus irmãos sempre nos apoiaram, sempre apoiaram o Ministério de Mulheres, e isso tem feito diferença na nossa cidade, tem feito diferença no nosso meio. Realmente nós temos experimentado esse crescimento espiritual juntas, né? Sem deixar ninguém para trás, nosso desejo, né? A gente sempre fala isso nas nossas reuniões de serviço, a nossa comunhão, é que o nosso desejo é que todas nós
Avancemos para o reino, juntas, sem deixar ninguém para trás. Ninguém aqui tem o desejo de aparecer ou de ser melhor do que a outra. Nós queremos avançar juntas. E também cooperar com a igreja, cooperar com os irmãos que estão à nossa frente, seguir o falar profético, sair para levar essa palavra rica para as pessoas, tirar as pessoas desse mundo, né, de pecado, e trazer para a vida da igreja, trazer para o lado de Cristo, né, para que elas também possam desfrutar desse crescimento espiritual dia a dia até o reino. Então, nosso coração é de infinita gratidão por mais um livro aí, e já quero apresentar o nosso próximo livro. Opa, esse aqui é o atual, é o Alimento Diário, porque são muitos livros aqui do lado. O próximo, estaremos desfrutando no mês de janeiro. Nós ainda não definimos a data, porque temos a conferência de jovens aí, né, logo no começo. Então, estamos fazendo ainda nosso cronograma para nossa abertura do livro Mulheres da Bíblia, Suas Histórias e Legado, Novo Testamento. Nós já desfrutamos das mulheres do Velho, agora vamos desfrutar do Novo. Tá bom? Então, quem não conseguiu ainda comprar o livro, adquirir, aproveita esse tempinho, que agora, né, não vai ser na próxima semana, mas em breve estaremos divulgando a data da primeira reunião, o primeiro desfrute do primeiro capítulo desse livro. Tá bem? Então, e quem não puder adquirir, nós vamos continuar também postando o PDF, como nós temos feito com os outros livros. Tá certo? Então, agradecer a todas. Nós ainda temos um tempinho, eu acho que dá para abrir, não sei se a Mari concorda aí, que está na moderação, 2 compartilhares, Mari? Pode Você ser 2. acha? Pode ser 2. Aleluia. Então, olha aí, agarra a oportunidade, levante a mãozinha, quem consegue aí já entrar no chat, ele coloca aí a mãozinha para que a gente possa organizar e abrir o áudio. 2 irmãs. Amém. Vamos lá, 2 minutos para cada. 2 minutos para cada. Vamos lá. Tchan, tchan. Cadê? Ficaram tímidas com mãos jarbas na sala? Não. Vamos lá. Vamos compartilhar. Abri meu áudio. Aleluia! Fala aí, Daniela. Amém, irmãs. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus, amém, irmãs. Muito obrigada, né? Pela oportunidade. Né? Às vezes eu acompanhei, outras vezes eu não acompanhei, mas o Senhor me permitiu participar desse final desse livro, né? Muito rico, muito cheio da realidade da vida do Senhor, né? Da vontade do Senhor para nós. Então, assim, não é um mero livro, né? Uma letra. É um livro que realmente é o falar do Senhor, né? O falar de vida do Senhor. Porque o Senhor quer realmente que nós nos tornemos essa amada, lindas, gloriosas, cheias da vida do Senhor. Muito bom. Muito obrigada, irmãs. Amém. Próxima. Vamos lá, senão nós vamos indicar. A irmã Eveline ali, ó. Eveline. Liga aí seu áudio, guerreira, Eveline. Tá fechado. Ainda tá fechado, Eveline. Mari. Libera Você o já áudio, liberou? Eveline. Já liberei. Clica lá no seu fone. Aí. Aê. Pois é. Eu também faltei algumas reuniões, e como diz o irmão André Dong, não falte as reuniões, né? Porque a gente passa em branco sem desfrutar muitas coisas. Mas eu tenho lido o meu livro, tá, gente? Amém, aleluia. Então, foi muito desfrute nesse livro, muita coisa que eu aprendi, do começo ao fim é só coisas muito ricas, né? Para a gente crescer realmente espiritualmente. É um progresso espiritual mesmo, como o próprio título diz. É maravilhoso, é o meu livro de cabeceira. Seu Irmão, você áudio esbarrou no fechou. áudio?
Seu áudio fechou. Barrou o áudio, irmã. fechou. Aí, isso. Então, teu amor é melhor do que o vinho. Então, nada se compara, nenhum desfrute mundano se compara ao grande amor de Deus, né? E quanto mais a gente se achega a Ele, mais a vida dele se acrescenta em nós e nós crescemos espiritualmente, desfrutando dele, invocando o nome do Senhor. Então, tudo isso é muito maravilhoso. Então, eu tenho aprendido muito e agradeço muito ao Senhor por ter me colocado nesse novo viver com essas irmãs e os irmãos maravilhosos da igreja. Muito bom mesmo. Amém. Obrigada. Aleluia. A próxima é a irmã Lucimara. Pode liberar seu áudio, irmã Lucimara. Pode Amém. falar. Amém. Estamos Jesus é ouvindo. nosso Senhor. Abre também o Amém. vídeo. Realmente, esse livro, quando eu comecei a ler e comecei a comparar com a palavra atual, eu falei assim, Jesus amado, a gente não sai do percurso do rio, o curso do rio está nos levando, e aí você não tem para onde fugir. Hoje eu estava tendo comunhão com uma irmã aqui em casa, disse assim, irmã, para onde me ausentarei do teu espírito? E tem outro versículo que eu fico desfrutando assim, Senhor, só tu tens a palavra da vida. Esse livro, ele é completo. É como disse a nossa poetisa, que é uma transformação. Nós estamos num processo de transformação. E desde que eu conheço a vida da igreja, eu não vejo outro caminho, eu não vejo outra luz. E todo livro que a gente lê, gente, é único. O falar é único, é profeta, é a profecia mesmo do Senhor cumprindo nas nossas vidas. Eu quero dizer que realmente nós somos muito encorajadas por essas comunhões às terças-feiras. Tem nos guiado, tem nos orientado e tem nos feito ser encorajadas a prosseguir. Desde que começamos a ter essas reuniões das irmãs, eu mudei, muita coisa em mim mudou. Aleluia. Porque esse Senhor, ele não desiste de nós. Amém. E eu provo eu provo e reprovo. Além de provar, ainda estou aprovando. Que o que a gente tem visto tem que se alimentado dessas palavras, desse progresso espiritual. Irmãs, não tem outro caminho, não. Realmente, a gente falta algumas reuniões, que às vezes tem alguns imprevistos, mas a saudade, a vontade de estar junto com as irmãs, ela não nos deixa ficar muito tempo afastadas. Aleluia. Então, eu vejo a união, a unidade crescendo no nosso meio. O casulo está saindo e tornando borboletas. Está tudo colorido. Jesus é o nosso Senhor. Tem muitas coisas que a gente desfrutou desse livro, que tem muitos pontos, tem muitos encorajamentos, tem muita direção, tem muita vida. Esse livro, para mim, é um livro completo. Progresso espiritual. Vamos crescer, vamos amadurecer. Amém. É ele mesmo, irmãos, é ele mesmo. O nosso profeta falou, a graça jorrou. Muitas borboletinhas surgindo aqui nesse grupo, né? Nesse grupo de mulheres conectadas. Não é uma só, são muitas, são várias. Cada uma com sua beleza, cada uma com sua cor, com seu tamanho, né? Umas no início do processo, outras mais à frente, mas estamos unidas, uma agarrada na mão da outra, para chegarmos rumo ao reino juntas. Ninguém pode ficar para trás. Aleluia. Mari, você liberou já todos os áudios, né? Sim, está todos liberados. Estamos chegando ao final, né, da nossa reunião, mas eu gostaria de... Eu tinha pedido à irmã Lucimara naquele momento, achando que a Rosângela estava com dificuldade de abrir o áudio. Então, eu vou aproveitar agora no final, irmã Lucimara. Gostaria que você fizesse a oração em agradecimento, né? Por mais um livro lido, mais uma palavra desfrutada, né? Mais um pouquinho do nosso crescimento aqui juntas. Então, contigo, gostaria que você orasse, agradecendo mais essa reunião, mais esse encerramento de livro. Amém? Amém.
Oh, Senhor Jesus, Senhor Jesus. Senhor, nós te damos graça, Senhor. Nós te louvamos, nós te bendizemos. Senhor, que a tua palavra atual tem nos levado, Senhor Jesus, a ter mais convicção de que nós estamos no lugar certo, no caminho certo, na hora certa, tudo certo. Senhor Jesus, eu te agradeço, Senhor, por fazer parte, ó Senhor Jesus, desse maravilhoso corpo, desse maravilhoso... Senhor Jesus, não temos palavra para te agradecer. Como gratas nós somos, Senhor. Nós lemos vários livros, tiramos muitas lições de vida, também nos levando ao amadurecimento espiritual. Nós temos experimentado quão maravilhoso é o Senhor em nossas vidas. Mulheres conectadas com Deus, precisa estar emergindo na tua palavra. Essa é a necessidade de nós crescermos. Quando nós emergimos na palavra do Senhor, nós crescemos, Senhor, e vemos quão maravilhoso Deus que nós temos. Senhor, tem nos guiado, tem nos orientado, tem nos dado, Senhor. Ó, Senhor Jesus, convicção tem nos convertido mais e mais. Senhor, como te agradecemos, Senhor, pelo nosso profeta, aquele que o Senhor colocou à nossa frente, porque o Senhor é aquele que nos escolheu antes da fundação do mundo, e no ventre das nossas mães o Senhor tem nos guardado. Continue guardando cada mulher, Senhor, guardado com teu zelo, com teu amor amoroso, imenso amor que o Senhor tem mostrado para conosco. Guarde também, Senhor Jesus, os nossos líderes, que têm nos dado, Senhor Jesus, muita luz na tua palavra. Senhor, agradecemos pelas todas as terças-feiras que o Senhor tem nos dado, que o Senhor ainda continuará nos dando, para termos esta comunhão maravilhosa uma com as outras, nos levando à unidade do Espírito, para falarmos o mesmo falar, para vivermos o mesmo viver, para expressar aquilo que está no teu coração, que é expandir o teu reino nessa terra, que as mulheres sejam, Senhor Jesus, ó, cooperadoras idôneas do teu plano eterno. Senhor Jesus, que a propagação do Evangelho seja, Senhor Jesus, executadas por cada uma de nós, dentro das nossas casas e na casa de cada irmã, seja expresso completamente essa luz, essa maravilhosa comunhão com o Espírito, com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Desde já te agradecemos. Senhor Jesus, guarde-nos a nossa, ó Senhor Jesus, a nossa comunhão, que seja sempre, sempre contigo. Todos os momentos podemos estar orando e intercedendo umas pelas outras. Senhor, nós temos muito que orar, nós temos muito que falar, nós temos conteúdo, porque o Senhor tem nos enchido contigo mesmo. Agradecemos ao Jarbas, esse irmão maravilhoso que tem dado palavra para conosco, tem nos levado, Senhor Jesus. Abençoa esse irmão, Senhor Jesus, e a sua casa. Senhor Jesus, que a paz de Cristo seja o hábito do nosso coração. Jesus é o Senhor. Amém. Amém. Aleluia. Nós agradecemos a presença de cada irmã aqui nessa sala, né? Não só as de Taguatinga, né? Mas é a reunião das mulheres conectadas da igreja, né? Da igreja local, em cada cidade. Então, muito obrigada. Essa reunião só é essa festa por causa da presença de cada um de vocês. Verdade. Né? E o Senhor, lógico, o nosso maior convidado. Então, muito obrigada e até a próxima terça-feira. Não vamos parar aqui. Vamos continuar prosseguindo, porque o Senhor tem mais coisa para falar conosco, mais palavra para dispensar, mais pepitas, né, para nos presentear. Eu creio que não tem mais como parar, irmãs, não tem. O Senhor, ele não vai parar de falar conosco, ele quer realmente transformar a nossa vida, nos tornar essas mulheres sulamitas, com esse coração voltado para ele, amando a pessoa dele, amando a palavra e buscando fazer a vontade do Senhor, né? Que é levar esse evangelho também a outras pessoas. Então, ó, beijo a todas